Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Apresento o nosso artigo, o insucesso. Michele, é você que vai me auxiliar na apresentação? Boa tarde a todos. Apresento o nosso artigo. Não, eu sou participante. Vou assistir. Desculpa. Michele, por favor, verifique se você está vendo o vídeo. Boa tarde a todos. Apresento o nosso artigo, o insucesso pedagógico. Estou vendo o slide. O insucesso pedagógico. Está escutando o áudio também? Perfeitamente. Perfeito, muito obrigado, viu? Cleison Capuzzo Ciscati. Por nada. Luzia Beatriz Bonato Fernandes, graduandos do curso. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem com você? Bem, obrigada. Eu entrei agora, esse trabalho é meu com os meus alunos, o Cleison e a Luzia. Então, eu não sei qual vai ser, né, a dinâmica, se o senhor vai colocar a apresentação e depois a gente discute, estou à disposição. Isso, tá joia. Eu vi mesmo que você entrou, só estou esperando dar 14 horas para a gente iniciar a apresentação do vídeo. Após a apresentação do vídeo, a gente vai ter 10 minutinhos para as questões, tá bom? Então tá, muito obrigada, estarei por aqui. Ok, muito obrigado. Nada. Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Marco Argenton, eu sou o mediador desta sala do terceiro Congresso RCI EAD Internacional. A gente vai iniciar a apresentação do vídeo do trabalho O Insucesso Pedagógico da Inclusão Digital nas Escolas Brasileiras. Eu peço a todos que desliguem os seus microfones e suas câmeras, e após a apresentação do vídeo, nós teremos 10 minutos para a colocação das questões que deverão ser colocadas via chat, e eu as repassarei para os autores. Tudo bem? Então, vamos lá. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Apresento o nosso artigo, o insucesso pedagógico da inclusão digital nas escolas brasileiras. Autores Cleison Capuzzo Ciscati e Luzia Beatriz Bonato Fernandes, graduandos do curso de Pedagogia da UNAE. Ressaltamos em nossa pesquisa a aplicabilidade dos programas governamentais existentes em relação ao uso das tecnologias nas escolas. Por meio da pesquisa bibliográfica e o levantamento de sites governamentais,
procuramos explorar essa temática levando em consideração também o contexto social envolvido. Destacamos a necessidade urgente da inserção da inclusão digital nas escolas, mediante a demanda cada vez maior de recursos eletrônicos disponíveis em mãos de crianças e adolescentes, em contrapartida com as dificuldades financeiras e estruturais em grande parte das escolas públicas. Entendemos que, por meio dos recursos digitais atualmente existentes, abrem-se novas possibilidades no processo de alfabetização. Contudo, ainda se verifica grandes desafios para as escolas e gestores na utilização desses recursos tecnológicos dentro do contexto pedagógico. Isso foi ressaltado anteriormente devido à questão social e econômica enfrentada pelas escolas de maneira geral. Entendemos também que, por meio de um esforço conjunto entre parcerias com a sociedade, governo e escola, criam-se alternativas para a realização de projetos nesse sentido. Diante das perspectivas elencadas anteriormente acerca dos novos rumos da educação brasileira, colocamos-nos a perceber e observar em nossa pesquisa políticas públicas e programas já existentes a respeito da inclusão digital nas escolas brasileiras. É possível chegar a conclusões no que é preciso melhorar nas propostas e nos programas já existentes. Buscamos compreender também como se dá a inclusão digital de maneira geral em todo o Brasil, destacando a regionalidade nesse contexto. O programa ProInfo é destacado em nossa pesquisa. Ele é considerado o principal programa de inclusão digital do Brasil, trazendo o aporte de recursos e a liberação do acesso digital a regiões e populações nunca antes envolvidas com recursos tecnológicos. Essa população, antes marginalizada dentro do contexto digital, pôde ter o contato com ferramentas tecnológicas. No entanto, em primeiro momento, não havia uma preocupação mais aprofundada quanto às questões pedagógicas. O que se percebeu foi uma preocupação quanto à quantidade de indivíduos que teriam o contato com os recursos digitais. Por intermédio das novas diretrizes do programa ProInfo integrado, notou-se um norteamento acerca do trabalho pedagógico. Cursos de formação específicas foram oferecidos, aperfeiçoando assim a metodologia do programa com as questões pedagógicas. Avaliando os impactos da inclusão digital no Brasil, verificou-se problemas de ordem econômica e social. Isso pôde ser observado em regiões distintas. Destacamos também a questão do distanciamento entre os recursos liberados e a prática pedagógica. Os autores Arruda e Aslan questionam a implementação descontínua e pulverizada do programa ProInfo. Para tais autores, as instalações foram insuficientes, a formação do professor foi precária e o tempo de permanência do aluno junto ao computador absolutamente restrito. Tais situações mantêm o programa distante da organização do trabalho didático, trazendo poucas ou insignificantes mudanças na questão pedagógica. Ainda avaliando os impactos da inclusão digital no Brasil, citamos em nossa pesquisa um projeto do Aluno Conectado de Petrolina, Pernambuco, que, apesar da doação de tablets aos estudantes, mostrou-se ineficaz no contexto pedagógico. Esse fato também se revelou semelhante em escolas de Santa Catarina. Isso nos chamou a atenção acerca da amplitude do problema em âmbito nacional. A integração dos conteúdos didáticos pedagógicos
permaneceu descontínua e deficitária. Diante dos problemas expostos, destacamos a citação de Giacomaso, cuja conclusão nos alerta sobre a importância de um trabalho concomitante e contínuo entre a tecnologia, o conhecimento e a reflexão pedagógica. Destacamos também a necessidade da valorização do professor, para que o que for investido se torne de fato praticado. Ressaltamos também o projeto Semear, ocorrido em Fortaleza, Ceará, que capacita e somatiza recursos didáticos pedagógicos além dos muros da escola, tornando-se um trabalho de inclusão digital mais amplo. Observamos em nossa breve pesquisa esforços governamentais no sentido da ampliação ao acesso e à inclusão digital. Contudo, tais esforços encontraram barreiras de ordem estruturais, falta de capacitação e formação de professores, além de gestão descomprometida com os resultados. Os programas citados mostram-se dissociados da prática pedagógica. Professores, por sua vez, de maneira geral, não se adaptam a explorar os recursos tecnológicos disponíveis. Isso se reflete também nos estudantes, que em grande parte usam os recursos tecnológicos muito mais para o uso pessoal. Ocorre uma falta de direcionamento para fins acadêmicos. Isso torna a questão pedagógica obsoleta e ineficaz. Entendemos, por fim, que medidas estratégicas, pensadas e planejadas, são urgentes. É necessário um acompanhamento pedagógico a longo prazo, que defina metas e avalie o passo a passo da inclusão digital, levando em consideração o contexto social da escola e da comunidade. Tais recursos tecnológicos devem viabilizar uma escola cada vez mais participativa e inserida na comunidade, rompendo barreiras e buscando levar a educação a todos, com qualidade e inovação. Acreditamos que a gestão democrática, a participação integrada e permanente da sociedade na escola, podem gerar resultados importantes para a melhoria nos índices da educação brasileira. Vimos atualmente a urgência que se dá de uma escola integrada aos recursos tecnológicos. Diante da pandemia que atingiu a todos, escolas melhores estruturadas nesse sentido tendem a produzir melhores recursos didáticos, possibilitando a continuidade da educação, mesmo com a questão do distanciamento. O momento é de reflexão, de união e de investimentos na educação de qualidade igualitária a todos. Bom, essa foi a apresentação do vídeo do trabalho, e agora a gente tem até às 14h25, quando se encerra essa apresentação, para os participantes, para quem assistiu o vídeo, para poder colocar as questões, as perguntas para os autores do trabalho. Então, fiquem à vontade, o chat está aberto, tá ok? Não fiquem com vergonha de perguntar. Não só no chat, mas acho que, né, professor, se você me permitir, quem quiser estar numa sala pequena e quiser abrir o vídeo, né, para a gente sentir mais proximidade e discutir esse assunto que é tão... Exatamente. Já temos a primeira pergunta aqui, Alessandra. Deixa eu ver. O que autores definem por valorização do professor mencionada na apresentação? A pergunta da Thalita. Tá. Inclusive, a próxima autora do trabalho. Tá. Eu acho que a valorização do professor, ela vem de um sentido amplo, mas aqui acho que ela tem
a intenção de capacitar e de que a tecnologia não seja uma coisa que traga algum problema, eu não sei se problema, mas traga qualquer substituição, às vezes, para o professor, né? A gente vive uma questão muito complicada quando a gente fala de tecnologia, e algumas resistências dos professores até pela falta de valorização dele atualmente, da sua prática pedagógica na sala de aula, e às vezes uma interpretação errônea de que venha essa tecnologia para roubar esse lugar, né? Então, a valorização do professor, ela deve ser uma continuidade para que ele aceite novas metodologias, principalmente quando você fala da educação básica, né? Nem falo aqui do ensino superior, porque essa pesquisa ela foi bem na educação básica mesmo. Então, quando eu falar professor e educação, eu estou falando para esse nível de ensino, né? Porque a gente entende que pode ocorrer, já tem uma desvalorização, né? Isso pode ser potencializado, às vezes, quando eles usam a tecnologia e sentem que eles vão ser substituídos. Então, eu acho que é nesse sentido mais amplo dessa valorização mesmo, que já ocorre, né? É só uma continuidade disso. Entendi. Bom, agora é uma pergunta minha, né? Assim, um assunto extremamente interessante, porque envolve várias questões, né? A questão da inclusão digital, a questão social, principalmente. E aí vem uma preocupação muito grande, porque eu queria saber de vocês, a gente sabe que existe essa discrepância econômica e social em função das grandes dimensões que tem o nosso país, né? E agora, assim, é ainda mais agravada em função de todo esse cenário que a gente está vivendo de pandemia. Como é que vocês veem, né, em função de todas essas deficiências que nós temos, qual seria a melhor saída para a gente diminuir essa discrepância que nós temos entre as regiões, e ainda mais numa situação que nós estamos vivendo? Professor, acho que excelente pergunta, né? É assim, a gente tem a questão a gente tem uma falsa ideia de que as pessoas têm acesso à informação, né? À tecnologia e à internet. Essas questões regionais, ela é muito importante, porque se aqui no estado de São Paulo a gente já tem essa discrepância de social de acesso, imagina Nordeste, Norte, né, o interior desses lugares, onde a internet é muito cara, às vezes ela não é nem acessível. Então, na minha opinião, a gente está muito atrasado quanto ao acesso à educação mediada por tecnologia, não EAD, mas usar a tecnologia para a educação. Porque lá no início entendeu que a forma que a gente tinha de oferecer a tecnologia era montando uma sala de informática na escola, né? Exatamente. É isso que lá no começo, por alguma razão, e talvez naquele momento até tivesse sentido isso, mas o que significava aquela sala de informática dentro da escola? Era uma aula separada de informática, às vezes de 40 minutos, que era dado por alguém que às vezes nem tinha tanto conhecimento, e isso lá no início não mudou, né? Hoje a gente ainda vê a aula de informática, a sala de informática, assim como eu falei no início que a gente não devia falar de modalidade, a gente não devia separar essas coisas. A tecnologia tinha que estar dentro da sala de aula, né? A tecnologia ela tinha que vir incorporada nas nossas metodologias, nas nossas metodologias pedagógicas, né? Nos nossos métodos, nas nossas didáticas, e não dessa forma. Eu não sei como resolveria esse problema. Eu acho que se a gente pensasse em políticas públicas eficazes para acesso, porque às vezes tem muito dinheiro, muito investimento em coisas que não têm sentido. Será que eles ouvem as pessoas que estão na escola para fazer investimento, seja em informática ou seja em internet, o contexto daquela escola, o contexto daqueles professores? Tem uma linda tecnologia na escola, mas os professores estão capacitados. Então, acho que é uma sequência de ações que, de fato, faz com que a gente se sinta confortável para usar a tecnologia.
Acho que essa pandemia trouxe para todo mundo o seguinte sentido: não tem como eu interagir aqui se eu não me sentir confortável. É melhor eu dizer que a tecnologia é ruim, que eu não gosto de utilizá-la, que eu prefiro minha aula presencial, do que eu ter que ir para o novo, né? É que agora ninguém teve escolha. Mas a gente essa ruptura de ações na educação é que é muito ruim. Eu tenho a sala de informática, mas eu não tenho as pessoas capacitadas. Eu tenho um bom projeto, mas eu não tenho. Ele está descontextualizado daquilo que realmente aquela escola precisa. Então, o que eu vejo na educação básica, em alguns projetos quais eu conheço, esse é o grande problema, né? Deixa eu ver o que a Fabiana colocou aqui. Ah, Fabiana, exatamente, é isso. Eu acho que é assim, ó, como é que eu falo de educação remota na educação básica pública se ela está sendo pela TV, né? Eu estou fazendo uma crítica aqui, porque às vezes a casa tem uma TV, onde todo mundo fica na sala, e esse contexto desse aluno, né? A gente tem dinheiro, né? Eu acho que para investir em políticas públicas para dar acesso, de fato, a esses alunos da educação básica, né? Internet, computador, tablet, que seja, mas a gente ainda está na questão da TV, que é lá de trás, né? Quando começa aí a Telecurso 2000, né? Ainda naquele modelo. Poxa, será que a gente ainda não teve condições de avançar nisso, né? Será que a gente não teve projetos? Claro que teve. Mas será que eles foram efetivamente, estavam no lugar certo, com as pessoas? Tinha uma coisa que a gente não tem, a gente mede o quanto esses projetos têm impacto ou não, para a gente saber se eles foram bons ou não, e a gente mudar no percurso as nossas ações. Falta métricas para a educação, para a gente medir o que de fato está dando certo e aquilo que não está, né? Sim. O Rogério colocou uma pergunta fantástica aqui. Acho. Vocês acreditam que capacitar tecnologicamente os professores desde a sua formação acadêmica pode ser uma opção viável? Eu já vou dar meu pitaco aqui, ó. Se não é, vai ter que ser. Não, e assim, a gente está atrasadíssimo nisso. As nossas diretrizes curriculares de licenciatura são extremamente antigas, né? Agora que a gente está caminhando para novas discussões de diretrizes das licenciaturas, mas, nossa, é até estranho você pensar hoje que na formação do professor você não coloca metodologias que ele possa usar a tecnologia e no presencial, na sala de aula, aplicativos, recursos abertos e tudo mais, né? É até estranho, porque hoje em dia você chega na escola, seu aluno ele já está alfabetizado tecnologicamente. Ele já sabe fazer tudo, é tudo muito intuitivo. E aí a gente fica nessa resistência de algumas coisas que eu não sei, né? Eu não sei se toda vez a gente vai ter que ter uma pandemia para poder as pessoas compreenderem algumas ações para a gente usar para a educação. Foi um choque de realidade, né? E assim, eu vi algumas situações, porque eu estou no ensino superior, a minha irmã é do ensino fundamental em colégio particular, né? Então, assim, temos recursos, e mesmo assim, como recursos, a gente apanhou demais nesse início aqui, até a gente conseguir viabilizar a melhor forma, que a gente ainda não sabe se é a melhor forma que a gente está interagindo com esse aluno da forma do EAD, né? E assim, né, professor, uma outra coisa que eu vi também, né, na educação básica é assim, já que eu estou indo para aula remota, eu quero usar também um monte de coisa, e às vezes coisas que nem fazem sentido, né, justamente para poder usar a tecnologia para a educação é quando ela, de fato, tem impacto no processo ensino-aprendizagem. É por isso que eu sempre vou dizer que existem aulas que elas precisam ser expositivas, que elas precisam ser dialogadas, e outras aulas que, se elas forem assim, vai ser um desastre. Sabe aquelas rupturas na educação que a gente sempre teve? Agora a gente era tradicional. Rompemos com isso, agora nós vamos ser construtivistas, vamos botar fogo na sala de aula, né? O que acontece? Essas rupturas
estruturas que são ruins. A gente precisava agregar o que é bom de uma coisa e de outra. O tradicional, o ensino tradicional para algumas coisas é extremamente relevante para algumas informações. Então, o uso da tecnologia ele não pode ser banalizado na sala de aula, porque aluno também não é bobo. Né? Ele sabe que você Exatamente. está ganhando tempo, que você está fazendo isso porque você não tem uma outra coisa para você, um outro conteúdo, e outra que a gente é agarrado no conteúdo, né? A gente é professor, e como o Rogério colocou aqui, a gente, por ter uma formação muito, muito teórica e tudo mais, a gente acha que as pessoas só aprendem se a gente palestrar o tempo todo. Então a tecnologia vem e quebra isso. Não, filha, você não vai só palestrar. Você vai precisar ir um pouquinho além disso. Muito bom. Isso, Fabiana. É legal fazer essas curadorias de recursos. Tem muito recurso aberto, gratuito, muito legais para os professores poderem usar em várias disciplinas, né? Mas o que acontece? Às vezes o professor não tem conhecimento disso. Então, é por isso que eu falo, essas ações, esses conhecimentos, do tempo que a gente tem isso, os professores já tinham que ter acesso. Então, assim, onde está essa informação? Onde que essa gestão do conhecimento não é feita de modo correto mesmo? Poxa, a gente está em 2020, né? Quanto tempo já se passou e agora que a gente está... E ainda bem que tem a pandemia, porque senão ia ser 40 anos sem nunca discutir esse assunto, né? De modo mais amplo, como nós estamos fazendo agora. Vamos ver. Fabiana, a gente tem que olhar algum lado bom desse negócio, porque assim, na prática ele não existe, né? Então a gente cria coisas boas para ele ficar bom. A gente está tentando deixar ele menos ruim, né? Sabe uma outra coisa que eu tenho observado, né? É a questão de outras habilidades que os alunos estão adquirindo com as aulas remotas também, né? E que sai a oportunidade para essas pessoas que ele não alcança de modo síncrono, né? Aqueles que ele continua no modo assíncrono, como era a IAD há muitos anos atrás, né? Que a gente tinha aluno offline e tudo mais, mas hoje alguns alunos vão ter muitas habilidades e conhecimento, e outros, essas habilidades ficam aí capenga, sendo que a gente teve muito investimento por muitos anos em projetos que já poderiam estar aí, em outra posição, em outro momento, todas as escolas brasileiras, né, da educação básica. Isso é verdade. Gente, a gente já está chegando, assim, a gente tem assunto aqui para ficar a tarde inteira discutindo, né? E é muito bom, e ainda mais com esse cenário. Então, a gente fica tentando adivinhar, não, tentar criar as melhores saídas possíveis, né? Como se a gente já não tivesse inventando, né? Nós, como professores, já não estamos nos reinventando. Sim. Então, professora, queria agradecer muito pelo trabalho, pelas explicações, foi fantástico. Eu preciso agora encerrar essa sessão para poder preparar a próxima sessão. Agradeço muito a participação de todos e às 14h30 a gente inicia o próximo trabalho. Tudo bem? Muito obrigado a todos. Obrigado, professora, mais uma vez. Tá certo, eu que agradeço, professor, e agradeço as perguntas também que provocaram toda essa discussão. Ok. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Para aqueles que entraram depois da primeira apresentação, nós vamos iniciar o vídeo da segunda apresentação desta sala. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Marco Argenton, sou o mediador da sala. Esse trabalho, intitulado O Plano Nacional de Educação 2014-2024 e a aplicação da tecnologia na educação básica no Brasil. Eu peço a todos que desliguem seus microfones e suas câmeras. Após o encerramento do vídeo, nós abriremos as questões via chat. Uma das autoras já está presente aqui com a gente, que é a Thalita, e eu vou repassar as questões a elas. Tá ok? Por favor, pessoal. Eu não soltei o som. E agora? Bom, vamos lá.
Este trabalho tem por nome o PNE 2014-2024 e a aplicação da tecnologia na educação básica no Brasil. As autoras são a aluna do curso de licenciatura plena em pedagogia, Carla Fernanda Donega Bertoni, e a professora mestre Thalita Rafaela da Silva Boldrin Dias, que apresenta este trabalho. Bom, falando da introdução deste trabalho, é notório que neste ano de 2020 a saúde pública tem sofrido inúmeras mudanças e, devido à necessidade urgente do afastamento social, o uso de recursos tecnológicos fez-se obrigatório tanto por alunos quanto professores de todas as faixas etárias. Com foco nas escolas de nível básico, é possível notar que o docente está cada vez mais velho e o aluno cada vez mais jovem, né? Ou seja, uma discrepância de idade muito grande. Além disso, esse aluno pode vir de outras escolas que apresentam metodologia de aprendizagem diferente, além das crianças estarem muito conectadas hoje em dia, o que acaba gerando esse distanciamento de informatização entre professor e aluno. Com vista disso, as necessidades de aperfeiçoamento contínuo do docente, incentivo e monitoramento institucional por parte da gestão e superintendência, cumprimento dos objetivos pedagógicos, tanto da disciplina quanto do curso, por parte do docente, motivado e gerenciado por seus supervisores, além do aprimoramento da qualidade de ensino, com foco aqui no uso da tecnologia. Com isso, a proposta é que existam políticas públicas educacionais capazes de criar e fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Além disso, essas políticas públicas precisam assegurar a presença, bem como a manutenção dos equipamentos tecnológicos na rede pública de ensino. Com isso em vista, o professor pode se questionar se deve usar tecnologia na educação, de qual maneira, por que ele realmente tem que usar e quando. Então, o objetivo desse trabalho com isso em vista é compreender como que essas políticas públicas devem estar estruturadas de maneira a interferir na utilização das tecnologias na rede de ensino, a partir de uma análise do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Então, como revisão da literatura, temos aqui a definição do termo tecnologia no âmbito educacional, que é aquilo que se refere tanto à forma como os seres humanos utilizam ferramentas, quanto como aplicam seus conhecimentos para controlar e adaptar o meio em que vivem. É notório que, para que essas políticas públicas surtam efeito, né, e sejam efetivamente aplicadas no Brasil, haja adaptações dos sistemas de ensino tradicionalistas, que foquem o uso de metodologias ativas, que coloquem o aluno como protagonista e o professor como mentor no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, é necessário uma capacitação de ambos os públicos. Com isso, em 25 de junho de 2014, foi aprovado pela Lei 13.005 o Plano Nacional de Educação do corrente decênio, que tem por um dos objetivos incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais, tanto para educação infantil, ensino fundamental e médio, além de incentivar práticas pedagógicas inovadoras, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem. Então, a aplicabilidade da tecnologia no âmbito educacional, tendo em vista esse novo Plano Nacional de Educação 2014-2024, o foco deve ser em 4 pilares, ou seja, a formação dos professores que ministrarão as disciplinas, a infraestrutura escolar, tanto a disponibilidade quanto a manutenção dos equipamentos, nas próprias tecnologias educacionais, quais equipamentos, quais programas utilizar, e na gestão,
porque tendo em vista que a gestão utilize bem das tecnologias, ela poderá incentivar, instruir e monitorar os seus professores. Então, o PNE é uma política nacional que propõe novas diretrizes e também amplia as já existentes. E a diretriz, que é a meta deste decênio, é que em todas as escolas da rede pública e privada, até 2024, haja disponibilizados computadores conectados à internet de banda larga com qualidade. Mas, para isso, é preciso, novamente, que as práticas pedagógicas tradicionais, ou seja, professor lousa, aluno carteira, das salas de aulas, sejam transformadas, né? Além de que os professores devem recorrentemente serem capacitados. Os equipamentos digitais devem privilegiar a construção do conhecimento de maneira colaborativa, ou seja, o aluno vai gerir o seu conhecimento e o professor vai mentorá-lo neste processo. E o computador não deve servir apenas como um equipamento para transmitir informação. É notório que o Plano Nacional de Educação teve avanços quando comparado com a sua primeira versão, mas ele ainda não aborda como que se dará a formação docente visando o emprego de instrumentos tecnológicos. Ou seja, o plano prevê o uso da tecnologia, mas não prevê a capacitação do docente que fará uso dela. Além disso, existe uma precariedade escolar para o emprego da tecnologia no meio educacional, como falta de computadores e falta de internet também. Além disso, a tecnologia pode ser vista como uma ameaça por alguns professores, pois pode dispersar os alunos e auxiliar na promoção de plágio, mas também pode ser vista como uma oportunidade, pois ela pode potencializar o ensino, atualizar métodos didáticos pedagógicos, materiais, conteúdos, metodologias, enfim, criar uma aproximação. Ela deve ser muito bem planejada para que surja o efeito esperado. Então, quando as tecnologias são utilizadas pelos professores, sim, elas garantem maior atração e atenção aos alunos. Porém, como os docentes não possuem domínio suficiente sobre as tecnologias, isso tem se mostrado como um grande desafio. Ou seja, é preciso um replanejamento didático-pedagógico a partir de uma visão multidisciplinar, para que essa disciplina possa sair da mente do professor, aplicar as metodologias ativas e ser entregue ao aluno de uma maneira dinâmica e didática. Então, as políticas públicas educacionais poderão interferir na educação básica de tal modo que a estrutura física das escolas e a capacitação da formação docente sejam atingidas antes de tudo. E como que isso acontecerá? Vamos lá para os resultados e discussões. O plano tem por objetivo ampliar o emprego das tecnologias, é notório. Todavia, ele não pode focar exclusivamente em infraestrutura, senão o computador vai ser apenas um artefato técnico. É preciso que haja um profissional capacitado técnica e pedagogicamente para dar suporte em todas as escolas, né? Além da manutenção diária ou frequente nos equipamentos. Pois visar o número dos computadores entregues apenas colocará o país num ranking só, mas criará repulsa, né, e sobrecarga de trabalho nos professores. É notório que as tecnologias permitem maior planejamento e exposição dos conteúdos de uma maneira dinâmica aos alunos. Mas, se não houver interatividade do aluno, o computador continuará sendo usado para reprodução de vídeo ou leitura de texto. Com isso em vista, é muito importante que, a fim de se alcançar os objetivos, o planejamento dos conteúdos, da metodologia a ser usada e das tecnologias que cabem àquela didática devem ser repensadas antes de tudo. Ou seja, se eu quero que o meu aluno retenha conhecimento e culmine em resultados, eu preciso, antes disso, planejar minuciosamente os objetivos da minha disciplina. Além disso, o profissional deve receber uma sólida formação didático, pedagógica, tecnológica, além da previsão da atualização curricular nos cursos de licenciatura, pois é notório que a tecnologia não tem autonomia em si, e apenas expor os alunos a ela não significa nada, ele não poderá reter o conhecimento.
Então, as considerações finais deste trabalho é preciso que hajam políticas públicas educacionais que garantam a implantação e a fiscalização do cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação, que a formação docente seja sólida e periódica, que exista uma equipe técnico-pedagógica capaz de planejar e executar adequadamente todas as etapas do processo educacional, além de prever na próxima atualização do Plano Nacional de Educação claramente quais são os aspectos essenciais na formação docente, previsto de antemão já nos currículos das licenciaturas. E isso deve ser cobrado como um pré-requisito básico de atuação profissional, ou seja, o docente que não for devidamente capacitado durante o seu processo de graduação não poderá exercer a sua função, ou seja, desde a base a gente consegue aí suprir essa necessidade escolar, garantir a formação docente para que ele forme novos pensadores e não apenas um depositor de conteúdo para os seus alunos. Ok? Aqui as referências utilizadas neste trabalho. Muito obrigada. As autoras são a aluna do curso de licenciatura plena em pedagogia, Carla Fernanda do Muito bom. A Thalita já está aqui à disposição, já estou vendo a Thalita. E, pessoal, se vocês tiverem alguma questão, é só colocar no chat aqui. Bom, enquanto ninguém coloca, Thalita, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Está me escutando? Acho que você precisa ativar o seu microfone. Você não tem fone de ouvido? Tá dando eco. É que eu entrei com dois dispositivos. Tá dando microfone. Professor, eu saí agora de um, Isso, só que eu não consigo te escutar. Eu acredito que vocês me escutam. Deu problema no meu microfone justamente agora. Sim. Estamos te escutando. Você consegue ver o... Sim, agora eu estou ouvindo. Liga o microfone. Está ouvindo? Sim. Tá. Eu já vou fazer a minha primeira pergunta. Eu vi na sua apresentação ali que você é engenheira, né? Uhum. E eu também sou engenheiro de produção, quer dizer, trabalho com engenharia de produção, e no seu trabalho se fala muito de metodologias ativas, na mudança do posicionamento do professor com relação à aplicação, né? Inclusive a professora Alessandra, na apresentação anterior, nós viemos com uma carga de conteudistas, né? Nós temos essa formação, inclusive na nossa formação de graduação, de pós-graduação e de mestrado. E assim, na minha carreira acadêmica e na minha carreira profissional, pouco se falou em relação a ser docente, né? Na graduação, principalmente nas engenharias, nos cursos de tecnologia, nós não temos essa formação da docência, do desenvolvimento da docência. Na especialização também não, principalmente porque as especializações e os MBAs têm um perfil mais profissional, e mesmo nos mestrados nós não temos essa formação tão eficiente. Então, eu queria saber de você, assim, já meio sabendo da resposta, né, mas como é que você vê essa mudança de formação, aonde a gente vai incluir essa formação do profissional para essa mudança de perfil do professor? Certo, professor, realmente, na minha graduação também, né, fazendo bacharelado em engenharia, não tive essa formação preparatória, né, porém, com essa pandemia, nós conseguimos enxergar que a adaptação, ela foi brusca e foi necessária,
e daqui para frente, quem não for capaz de se adaptar, vai ficar para trás, né? Então, eu enxergo, sim, o professor, ele está vendo a necessidade e a oportunidade. Depende realmente de um esforço dele, porque a carga de trabalho aumentou, né? Ele está tendo que aprender para ensinar, levando em consideração o aprendizado do uso das tecnologias, e eu acredito que sim, tem que haver uma certa conscientização dos alunos para que eles também estejam abertos ao novo, né? Estejam abertos a saber que, apesar de estar em casa, eu preciso fazer a minha parte. Agora eu não estou mais na sala de aula sentado, escutando, às vezes só de corpo presente, o que um professor entrega para mim tudo pronto, e reproduzo isso em uma prova de 1h40. Né? Então, eu acredito que o trabalho agora, né, e esse momento ruim veio trazer novamente algo bom, porque ele mostra que tanto o aluno quanto o professor têm que estar ambos engajados para o mesmo objetivo. O professor sabendo que ele vai mentorar e auxiliar e motivar, apesar de tudo, ele tem que trazer essa bagagem motivacional para que o seu aluno possa, de uma certa forma, se sentir mais próximo daquele ambiente educacional, digamos assim, de maneira invertida, né? O aluno não vai ser mais passivo. Eu acredito que o professor deve instigar o aluno a se tornar mais ativo nesse processo de aprendizagem, de gerenciamento do conteúdo. Eu acredito que agora vão aparecer mais alunos autodidatas, né? Porque enquanto não precisa, eles não mostram essa capacidade que eles têm, né? Essa capacidade que todos nós temos de aprender sozinhos. Então, esse momento trouxe o eu consigo também, e o professor está ali para tomar conta, incentivar e orientar durante esse processo. Até a professora Alessandra aqui colocou, ó, isso boa fala, mentoria, que é algo que o professor ainda não compreendeu a importância. O professor ainda acha que mentoria é orientação de trabalho de conclusão de curso, né? Isso que é... Olha lá, não aguentou, fica fora da discussão, já apareceu aqui de novo. Que bom, que bom. Mas isso é bom demais, os espaços são... Primeiro que para a gente é privilegiado, que a gente nunca consegue parar para discutir, né? Exatamente. A gente precisava de mais espaços assim e organizar mais eventos dessa forma, para a gente trocar umas figurinhas. Assim, a mentoria, eu falo o seguinte, eu saí do mundo profissional para virar professor. Eu sou o primeiro, eu fui primeiro engenheiro, fui primeiro consultor para depois virar professor. A mentoria, ela já é um negócio consolidado nas empresas, né? Eu desenvolvo trabalho de consultoria. A gente precisava desenvolver algum mecanismo para desenvolver essa metodologia dentro da sala de aula e tirar esse estigma de que o aluno não é capaz. E isso vem muito do professor. Se eu exercer somente a mentoria, o aluno não vai se desenvolver, o aluno não vai apresentar o conteúdo, enfim, existe todo esse problema. Então, como é que a gente colocaria, então, esse processo de mentoria dentro do ensino? Então, nós aqui, apesar de ser formada em engenharia química, né, eu continuo atuando aqui na instituição focado nessa parte de educação. Então, o meu ambiente profissional me proporcionou um aprendizado muito grande sobre como deve acontecer a prática em sala de aula, né? Então, a gente tem visto que os alunos, infelizmente, principalmente aqueles saindo do ensino médio, eles chegam com aquela vontade assim, ó, eu vim para uma graduação, eu quero um curso presencial, eu quero lousa e quero conteúdo, né? Então, eu acredito que logo nas primeiras etapas no ensino da graduação, é necessário que existam na universidade algumas disciplinas que já quebrem esses paradigmas que os alunos trazem com essa bagagem do ensino médio muito competitivo e que vá formando eles, né? Por exemplo, na minha graduação eu não tive isso, eu fui aprender isso no 3º ano. Então, eu acredito que formar isso, né, inculcar isso no aluno logo nas primeiras etapas, né, existir disciplinas em todos os cursos de graduação é muito importante, porque vai quebrando aquela barreira, o aluno vai aprendendo algo que ele vai usar ao longo de toda a graduação dele. Exatamente. Para aproveitar o máximo do tempo, agora eu estou empolgado. A gente falou, você no seu trabalho, você falou muito sobre o Plano Nacional de Educação, que no papel é uma coisa maravilhosa, né?
E a gente, inclusive, que a gente comentou no trabalho anterior da professora Alessandra, que a gente tem uma discrepância muito grande com relação às diferenças sociais que tem no país. Assim, a gente tem escola hoje no Brasil que não tem teto, que não tem, o piso é de terra batida, né? Não, ainda, assim, não dá para um cenário desse ainda a gente falar de TICs, de metodologias ativas, porque a gente precisa resolver um problema social muito grande, né? Então, assim, aonde está a falha do Plano Nacional de Educação? Eu até fiz uma anotação aqui, porque você colocou que nós temos 4 pilares básicos, que é a formação do professor, a infraestrutura, a tecnologia educacional e a gestão. Mas a discrepância no Brasil é tão grande que a gente não pode nivelar isso dessa forma, né? Como é que a gente tentaria fazer equilibrar isso daí? Certo. Professor, eu acredito que, realmente, como o senhor falou, a primeira base é a infraestrutura escolar, antes da infraestrutura tecnológica, como está previsto no plano. O plano prevê, sim, que até 2024, todas as escolas do nível fundamental estejam equipadas com o laboratório de informática, né, que eles tenham essa presença dos computadores, que por si não é eficaz no processo de transmitir o conhecimento, precisa de ter novamente essa figura do profissional capacitado para isso. Mas eu acredito que para solucionar esse problema, deve sim estar previsto no plano, antes da infraestrutura, da constituição da infraestrutura tecnológica, a infraestrutura básica, para resolver esses problemas de, por exemplo, escola não tem nenhum teto, né? Então, eu acredito assim. Deve ser tomado um passo antes, né? A atualização desse plano deve prever também essa infraestrutura de uma maneira mais generalizada das escolas. Perfeito. Não, muito, muito bom. Se a gente falar aqui no âmbito, vamos trazer isso para eu acho que no ensino básico, ensino fundamental, quando, como a Alessandra falou no trabalho anterior, a gente ainda está trabalhando na TV, né? Mas vamos falar que o mundo é cor-de-rosa e está tudo maravilhoso. Como é que você acha que seria porque, assim, mesmo nós, assim, eu estou na docência do ensino superior há 10 anos, não, já faz um pouquinho mais, já faz 14 anos já. E até hoje eu tenho dificuldade, né, mesmo sendo de exatas e tudo, eu tenho muita dificuldade com relação às metodologias ativas. Qual seria o melhor caminho para a gente, principalmente para os mais velhos, que têm uma enorme dificuldade, eu fiquei sabendo de casos até de suicídio e tal, de pessoas que ficaram espantadas com isso, né? Como é que a gente faria isso? O que eu tenho percebido aqui na minha vivência é que, sim, existem esses professores mais antigos, às vezes, nesse momento, são até do grupo de risco, têm mais de 80 anos, e o que eu tenho percebido é que, às vezes, devido ao nível de informação e estrutura acadêmica que esse profissional tem, ele se sente um pouco acanhado para falar, eu não sei fazer isso. Então, eu acredito que precisa de uma pessoa que chegue para ele, coloque ele num momento que ele se sinta confortável a se abrir e falar, eu não sei, eu preciso de ajuda, e ter esse profissional que vai orientá-lo, ter alguém que vai estar ao lado dele, né? Todas as instituições, eu acredito que nesse momento precisam dessa pessoa que vai estar disponível para orientar e atender esses profissionais. Muito bom. Gente, demos o nosso tempo aqui, são 14h55, a gente precisa encerrar por aqui para poder preparar para a próxima apresentação, que são às 15 horas. Thalita, muito obrigado, mas muito obrigado Obrigada, mesmo. professor. Obrigado pela discussão. Alessandra, mais uma vez, obrigado pela participação também. Tá? Gente, até daqui 5 minutos. Até. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Nós vamos iniciar a terceira apresentação dessa sala. O trabalho são as tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino superior, uma proposta interdisciplinar. Nós continuamos com o mesmo processo. Após o vídeo, nós vamos abrir 10 minutos para os questionamentos. Ok? Vamos lá. Olá,
o nosso trabalho tem como título TEDIC no Ensino Superior, uma proposta interdisciplinar. Eu sou a Patrícia, sou graduada em Música pela USP e em Pedagogia pela PUC Campinas, sou mestre e doutora em Educação também pela PUC Campinas. E no doutorado, realizei um estágio científico avançado na Universidade do Minho, em Portugal. Atualmente, sou docente do Centro Universitário Barão de Mauá. Escrevi esse trabalho em parceria com meu colega, o Felipe, que tem pós-doutorado na área de Ciências Sociais, na USP e na UFSCar, e recebeu suas 4 titulações acadêmicas da Unesp. Ele é docente também do Centro Universitário Barão de Mauá e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp. É pesquisador associado da FAPESP. Então, para contextualizar a temática central do nosso trabalho, partimos da reflexão de que as tecnologias digitais de informação e comunicação perpassam diariamente a vida de grande parte da população mundial. Com a pandemia da Covid-19 e do isolamento social, as TEDIC passaram a ocupar um importante papel ainda maior na vida das pessoas. Alguns autores afirmam que as vidas dos indivíduos do século XXI foram invadidas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, como, por exemplo, pelo uso constante, das redes sociais. Então, por meio de uma alta exposição latente, crianças, jovens e adultos buscam aprovação, visibilidade e comunicação. As crianças, os adolescentes, os jovens gostam e têm facilidade no manuseio de ferramentas tecnológicas. Nesse sentido, por que não aproveitar o interesse que os alunos trazem consigo para dentro, das instituições escolares e construir práticas significativas, inovadoras e contextualizadas com o uso das TEDICs? Portanto, a partir desse contexto apresentado, temos como questão norteadora do relato de experiência a seguinte pergunta: como as tecnologias digitais de informação e comunicação podem promover a divulgação científica, tendo como base uma proposta interdisciplinar vivenciada no ensino superior? Portanto, como objetivo geral deste trabalho, buscamos identificar as potencialidades das TEDIC para a divulgação científica de conteúdos, mais especificamente de temas da área da sociologia, analisando o envolvimento discente por meio de suas produções de seus relatos. Assim, entendemos que o uso contextualizado das TEDIC pode aproximar os alunos da construção de conhecimento e possibilitar a divulgação de conteúdos interessantes em diferentes plataformas da internet, atingindo diferentes públicos. Então, vou contar um pouquinho como que a gente desenvolveu a atividade que estamos apresentando aqui hoje. A atividade que gerou esse relato de experiência foi desenvolvida com uma turma de 29 discentes do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior privada, em que Felipe e eu ministramos disciplinas. É importante a gente contar, socializar aqui, que mesmo com a pandemia e com o isolamento social, as aulas continuaram e mesmo no ensino remoto foi possível desenvolver práticas pedagógicas significativas. Então, a base das atividades socializadas neste trabalho foram 2 disciplinas obrigatórias do primeiro semestre do curso de Pedagogia dessa instituição. A disciplina de Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação e a disciplina de Sociologia. Então, falando um pouquinho sobre a disciplina de Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação,
para além de desenvolver habilidades no Word, PowerPoint e Excel, diferentes atividades foram construídas pensando em propostas que poderiam desenvolver com seus futuros alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Então, os alunos pensavam em propostas, né, que poderiam ser utilizados o Word, o Excel, o PowerPoint, e com isso, elas iam se aprimorando nesses softwares. Depois, outras propostas surgiram. A partir, né, dessa internalização desses 3 softwares, novas plataformas foram exploradas. Então, os alunos criaram blogs, jornais digitais e um Studigram. O Studigram, ele é um perfil temático voltado para posts de temas de estudo, de temas escolares, dentro da rede social Instagram. Então, elas utilizaram também essa plataforma. E aí, como atividade final dessa disciplina, houve uma proposta que não entra na disciplina de sociologia. Então, organizadas em grupos, os alunos escolheram um dos 5 temas de sociologia. O primeiro, a educação e a escola como meios de coesão social, a cidade como campo de socialização e construção de relações, consumo e desenvolvimento da sociedade industrial, gênero e poder na sociedade contemporânea e globalização e a sociedade em rede. Então, explorando os diversos formatos de mídia, os grupos deveriam produzir conteúdos referentes a um dos eixos, tendo em vista o meio escolhido e seus recursos estéticos, funcionais, utilizando imagens, textos, áudio, vídeo, entre outros aspectos. Voltando mesmo nas plataformas digitais que tinham desenvolvido na outra disciplina. Esse quadro mostra os temas e o que os grupos fizeram. Então, por exemplo, no tema Educação e a Escola como Meio de Coesão Social, houve um grupo que trabalhou no Studigram e outro no Jornal Digital. A cidade como campo de socialização e construção de relações, um grupo trabalhou no blog e o outro no Studigram. No tema Consumo e Desenvolvimento da Sociedade Industrial, um grupo trabalhou com o jornal digital com QR Code, que foi uma das aulas também de Educação e Tecnologia, e o outro grupo no blog. Gênero e Poder na Sociedade Contemporânea, Studigram e blog. E, por último, Globalização e a Sociedade em Rede, o grupo escolheu o blog. Agora, a gente vai mostrar um pouquinho sobre as produções dessa turma, e é importante a gente explicar que, como critério, né, para a escolha das produções analisadas neste trabalho, nós privilegiamos ao menos uma plataforma tecnológica diferente. Ou seja, a gente vai mostrar um Studigram, um blog e um jornal digital. Então, essa primeira produção é do tema A Cidade como Campo de Socialização e Construção de Relações, e esse grupo escolheu o Studigram, aquele perfil temático da rede social Instagram. Então, a gente percebe que as alunas organizaram o tema utilizando diferentes ferramentas, né? Fizeram imagens ilustrativas construídas por elas mesmas, utilizaram o PowerPoint, folhas de fichário, lápis preto e colorido, canetas e, enfim, objetos escolares diversificados. E o interessante aqui é que elas fizeram um vídeo que também foi divulgado no Studigram que elas criaram, mostrando uma parte dessa produção. Vamos ver?
Então, o que a gente percebe? Ao escreverem diferentes conteúdos escolares ou de graduação de forma manual, os alunos preocupam-se com o traçado das letras, aprimorando com isso sua caligrafia. Isso permite a internalização dos conteúdos de forma divertida e interativa, já que há um diálogo efetivo a partir de comentários de outros usuários, conhecidos ou não. É interessante também destacar que para a divulgação do Studigram, esse grupo utilizou, além do endereço do site, o QR Code, criado a partir de outra aula da disciplina de tecnologias. Agora eu vou mostrar. Aqui é uma parte do blog, né, de um outro grupo. E a gente percebe ao ler, né, os posts desse blog que esse grupo foi capaz de elaborar um material científico, mas de forma bastante acessível a diversos públicos, tendo como temática aqui, nesse caso, o eixo consumo e desenvolvimento da sociedade industrial. Outro formato explorado foi o jornal digital. Nesse grupo aqui que a gente traz, né, eles escolheram, né, a educação e a escola como meios de coesão social. Eles colocam, né, o jornal armazenado em nuvem, expondo de maneira muito didática algumas ideias de Emile Durkheim, a partir de manchetes, box, citações destacadas. Isso chama a atenção do leitor, né? Fazem colunas e imagens. Então, nesse sentido, o material aproxima a teoria sociológica dos públicos. Por exemplo, ao destacar as aplicações dos conceitos e abordagens. Lembrando que esse grupo ele traz uma linguagem acessível, né, para diferentes públicos. Então, o que a gente percebe com a análise, né, dessas produções? O presente relato oferece uma contribuição para a nova gramática subjacente à produção e à difusão de conhecimento e de conteúdo científico nos meios digitais, assinalando potenciais pedagógicos interessantes dos ambientes virtuais, já que os jovens gostam, né, de produzir conteúdo, por que não produzir conteúdo interessante e científico? Com o uso das TEDIC, foi possível aproximar os alunos de propostas de atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas ao longo da educação básica e da produção e divulgação de conteúdos do curso de graduação em questão, contribuindo com diferentes aspectos no processo de aprendizagem. Muitos dos alunos dessa turma disseram que vão, sim, continuar postando, né, os diferentes conteúdos que estão vendo nas outras disciplinas. Então, a gente conseguiu um desenvolvimento, uma aproximação, né, do processo de aprendizagem, mostrando o uso dessas ferramentas. Eles produziram material científico bastante acessível a diversos públicos, construíram uma aprendizagem mais dinâmica. E o interessante é que em suas falas, os discentes expressaram satisfação em pensar em meios dinâmicos de propagar o tema solicitado, afirmaram também que a possibilidade de perpassar e deixar marcado a essência tanto das tecnologias digitais como da sociologia possibilitou a interdisciplinaridade. Eles conseguiram ver na proposta a interdisciplinaridade, as disciplinas conversando e se articulando entre si. Destacaram, né, o desafio, porém prazeroso, em explorar diversos recursos, como, por exemplo, QR Code, vídeos, mapas mentais e resumos digitais e manuais. Por fim, buscando estratégias para manipular as ferramentas disponíveis nas mídias digitais, as atividades articularam a difusão da informação à necessidade de verificação de conteúdos sociológicos aprendidos no ensino superior.
estruturando a divulgação científica a partir de dois aspectos: do compromisso acadêmico das abordagens e da preocupação com a acessibilidade dos públicos aos temas em tela. Obrigada. Bom, pessoal, encerrada a apresentação, infelizmente nós não temos nenhum dos autores aqui do trabalho para a gente poder debater, mas nós temos aí 9 minutinhos, se alguém quiser colocar algum comentário, querer fazer alguma consideração, tá? Fique à vontade. Ninguém tem nenhum comentário a fazer sobre o uso das TEDx, a influência dos recursos digitais, principalmente das mídias, né, mídias digitais, as mídias sociais no ensino. O que vocês acham? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos nessas apresentações. Infelizmente, nesta sala, as apresentações se encerraram, são somente 3, mas se vocês quiserem, nas outras salas ainda tem apresentações agora às 15h30. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, obrigado pelos trabalhos e até a próxima, se Deus quiser.